Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais na Matraca Records pro nosso bate-papo. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e cá estou com o professor Valentino Rui. E aí, Daniel, tudo bom? Bem, e você? Você tá bem hoje? Eu tô bem. Começa o nosso terceiro episódio de Saúde Humanas, né? Foi uma semana muito bacana, muitos elogios, muitos agradecimentos ali no nosso Instagram. Queria até falar que agora a gente tem até ouvinte no Espírito Santo e no Mato Grosso. A gente tá adentrando, né? O Brasil e daqui pro mundo. Saúde Humanas é uma praga. É uma praga. E cuidado pra você não se infectar. E hoje a gente começa com uma pergunta, eu acho que veio de mais de um aluno, né? Eu acho que vem nos últimos anos, pra mim, vem pra você, mas chegaram algumas perguntas pelo Instagram. E essas perguntas fazem sentido no final de ano. A gente dá aula para terceiro ano do ensino médio e no final desse terceiro ano do ensino médio eles têm uma grande reflexão que faz muito sentido, que é basicamente para que porra que serve um diploma. Perfeito. E, na verdade, é uma crise existencial, né? Já que nós vivemos uma sociedade sem rituais de passagem, o ensino médio faz isso, né? Ele te dá o diploma e diz, a vida adulta chegou. E Mas aí? Você está falando de diploma de ensino médio. Eu tô falando de ensino médio. Porque tem isso, essa liturgia, né, sagrada de quando você... Você vê muito em filme americano, né? Todo mundo põe aquele chapéuzinho, põe aquela roupinha que tem um nome, é Becca o nome? Qual o nome daquela roupa? Você não sabe? Não faço a menor ideia nem do que você tá falando, mas tudo tem um bem. nome da roupa especial do negócio. Da formatura? Da formatura. Sim, é Becca, de porra. quê, meu? Da Becca, olha lá, eu tô falando. Chama Becca. E aí todo mundo joga pra cima e tem o famoso canudo que você recebe, que dentro tem o seu diploma de ensino médio. E você tem essa reflexão, pra que serve esse diploma? Exato. E eles estão se perguntando também pra que serve um diploma universitário. Então Claro. tem esses dois. Pra que serve um diploma de ensino médio? De ensino médio? É um mero ritual mesmo. É um mero ritual. A gente fala de vez em quando quanto falta rituais, né, na nossa sociedade. Pensa os índios, né? Algumas tribos indígenas, você tem aquele... Eu já lembro de ver uma vez aquele que você põe o menino põe a mão e as formigas. Exatamente. No caso das meninas, né, das tribos aborígenes, a menstruação é o ponto em que ela transita da vida infantil para a vida adulta, né? Ou seja, a gente não tem mais essas Mas quebras, não é né? só a menstruação, é o corpo falando, né? Mas elas ficam muitas vezes isoladas só entre as mulheres. Exato, uma semana de isolamento em relação àquele meio social, né? Para perceber, então eu acho que essa questão ritualística é muito mais comum nos povos mais, não sei a palavra certa, mais antigos, né? Mas na sociedade contemporânea, qual é o grande ritual que passa um jovem? Não é a primeira menstruação, acredito eu, não tive, mas embora seja marcante para uma menina, não é o grande ritual, não se faz, né? A sociedade não vê como um grande momento. Para o menino também não existe muito, né? E acaba sendo essa tal de formatura do ensino médio. Acabou a escola. Né? Agora a vida adulta. Agora a vida adulta. 17 anos a vida, você tá adulto? Você tá adulto aos 17 anos? Eu tenho quase 40 e não tô, imagina isso. Você tá expondo sua idade aqui, você sabe. Eu falei quase 40, eu posso ter 31, cara. Você pode ter 19, você tem quase 40. Né? Mas você tem a questão do dia da formatura e o diploma, esse papelzinho que eu nem sei, eu nem tenho isso aí mais, eu acho. Mas eu acho que é um coroamento de um processo que é doloroso. Eu acho que ritual sempre pressupõe alguma dor. A gente falou do isolamento, falou da formiga, ele pressupõe algum Ruptura, tipo de dor. Né? A ideia da ruptura. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que foi quando você foi pegar o seu diploma de filosofia? Eu fiz, foi Feleste, né? Foi lá na USP. E foi basicamente uma tarde normal, quente. Eu queria muito tomar uma cerveja.
Só que eu tinha que passar lá na sessão de alunos para assinar um termo que eu me comprometia com a educação do Brasil e a melhoria do meu país, e eles me davam o meu diploma. Então não houve ritual algum. Eu fiquei numa fila, tinha 4 pessoas na minha frente. Você não teve formatura da... Não tem. Não na tem, filosofia né? não tem. Então, na história, parece que agora tem na história, mas na minha época também não tinha. Umas turminhas devem fazer, pelo menos a faculdade que eu fiz, não existia turma, até porque eu tinha, né, A evasão com muito grande, 17 né? anos, a média de idade era de 50 na minha turma. Né? Então não tem esse ritual na universidade, mas tem algumas mais prestigiadas, ou as faculdades, muitas particulares, também tem esse grande ritual que muitas vezes é um soco no estômago de dinheiro, né? Sim. Né? É engraçado, né? Porque quando eu fui pegar o meu diploma na história, foi muito divertido. Fui eu e um amigo, a gente tava num botequinho na Teodora. Sempre álcool junto Esses encontros são diploma, fantásticos, né? E aí, vamos lá pegar o diploma, né? Algo como, o que a gente tinha para fazer mesmo? Sim, vamos pegar o ônibus, descemos a Teodoro e seguimos o caminho para a USP, fomos lá pegar o diploma. E foi surreal, na verdade. A experiência foi fantástica. Eu adorei essa experiência porque eu cheguei na sessão de alunos, o camarada pegou, entregou o diploma, pediu para eu assinar com aquela caneta permanente, né? E eu pensei, cara, eu podia fazer uma piada agora, mas não seria bacana, porque eu ia estragar o diploma, porque a caneta é permanente, essas coisas todas. Né? Então eu pensei, é melhor não fazê-lo. Peguei, assinei. O cara pegou, olhou para mim e falou: você quer fazer o juramento do historiador? Tem o juramento. E ele riu. Eu ri junto, e eu tava com esse meu amigo, o Otávio, e os dois olharam pro outro com aquela cara de idiota, e ele falou assim, e essa frase foi muito marcante, né? Que nós dois parafraseamos Getúlio. Se Getúlio saiu da vida para entrar na eternidade, nós saímos da história para entrar na vida. É fantástica essa paráfrase que a gente faz, né? Muito boa. Ele é o Getúlio, como é a frase de Getúlio? Saio da vida para entrar na história. Para entrar na história. Eu falei de eternidade. Desculpa por isso. Que é uma parte da história. É uma parte só. Porque a história é muito mais complexa maior do que eternidade. Puta, né? Faculdade grande, é um curso longo aí. Né? Exato. Mas então, as pessoas vieram perguntar, os alunos vêm perguntar, que é um dilema para eles. Muitos mudam de curso universitário depois. Muitos falam, eu não quero fazer também. Acho que é interessante hoje em dia, você tem muito mais liberdade que, sei lá, 50 anos atrás. Quem podia entrar na universidade era quase que obrigado a fazer. São essas as questões, né? A gente tem uma série de complexificações para serem feitas aqui, né? Há 50 anos atrás, na verdade, a grande maioria não fazia universidade porque não tinha acesso a ela. Até hoje. Então, né? eu acredito que é uns 30%. Momento... Porcentagem aleatória, né? Mas eu chuto uns 30% só dos jovens, eles têm esse famoso curso Agora superior. Imagina, 50 anos atrás, muito menos, devia ser né? próximo. Momento porcentagem é 2%. Aleatório é 2%. 2% da sociedade eu chutaria 2%. Brasileira. Se eu acertar, você tá me devendo dinheiro. Tá certo, ok. Uns 35% do seu salário. Você tá me devendo. A mais-valia da mais-valia. É horrível isso. Né? Mas... Agora imagina só, a gente tem esse aspecto. Outro aspecto é pensar a pressão social que você tem para esses jovens, por exemplo, de classe média, né? Que são... O que é incutido na cabeça dele, uma escolha aos 17 anos, e é uma escolha definitiva, né? Quase sempre é passado isso pro jovem. Com 17 anos você faz uma escolha, essa escolha ela é petrificada, ou seja, você faz essa escolha e é pro resto da vida que ela tá determinada. Né? Mas isso não é só de agora, né? Você, antigamente, até sei lá quando, você tinha basicamente 3 cursos no Brasil, acho que no mundo, que era, né, engenharia, medicina e direito. Quem fazia faculdade, você faz um dos 3, né? Perfeito. E se você faz engenharia, você vai ser engenheiro. Se você faz medicina, você vai ser médico. Você faz direito, você ainda tinha um leque um pouquinho maior. Você vai trabalhar com política, funcionarismo público, pode né? dar aula, né? Aquela coisa toda. Dar aula é sempre opção B de qualquer... Sempre foi, né? Opção B de qualquer coisa que você faz. Você pode fazer isso, mas se nada der certo, você acaba virando professor. Que é errado isso aí. Eu sou contra. Mas tudo começou, sempre na foi verdade... essa coisa de ter petrificado. Você... Eu acho que a ideia de uma universidade é uma especialização, né, naquilo, estudar, entre aspas, o que você gosta,
para você trabalhar com aquilo pro resto da sua vida, que você vai ser um dos grandes especialistas da sua sociedade naquele tema. Eu li um estudo há algum tempo atrás que mais de 70% das pessoas... Olha lá a porcentagem. Mais ele também joga aqui. porcentagem. A gente tá aqui hoje arremessando aleatoriamente dados, né? Mas é realmente um estudo que eu li de que mais de 70% das pessoas trabalhavam com coisas que não gostavam. Isso é interessante, talvez, para a gente começar a botar um dedo numa ferida em relação às relações de trabalho e à formação. Você falou que de isso tem especialidade. A ver com faculdade, com curso superior? Eu acho que não em tem todos nada a os ver. segmentos da sociedade. Em todos os segmentos. Em todos os Mas segmentos. se você Inclusive, for pensar, o 70% das pessoas ou mais acaba trabalhando com aquilo que tem para trabalhar. Exatamente, porque é uma realidade de um processo. Aquilo que ele sabe fazer e pode dar algum dinheiro para ele. Né? E não necessariamente isso, né? Às vezes é simplesmente a condição própria das relações de trabalho e de sócio-reprodução do capital. Eu acho que não é. Né? Olha esse marxistazinho. Querendo ou não, alguém matou a charada, a gente já sabe disso. Né? As pessoas acabam se vinculando ao trabalho dentro de uma necessidade, né? Não, mas isso aí entra numa questão do trabalho. Sim. Será que o trabalho tem essa importância? A gente vincula a nossa existência, você falou no começo, é uma questão existencial. Sim. A gente vincula o sentido da nossa existência a o que nós fazemos. Tem essa brincadeira no Brasil que fala que Paulista, a primeira coisa que pergunta pra você é: o que você faz? O que você faz? Com o que você trabalha? Como se aquilo fosse associado à sua existência. Sim. Então faz parte da sua essência o que você faz. Né? O que é muito complicado, ou não? Eu acho que tem alguns teóricos que vão falar que o trabalho é talvez a Hannah Arendt, que a gente falou no último episódio. O Marx traz o trabalho enquanto um papel importantíssimo na essência do ser humano, né? Ou estou errado? Acho que a essência do ser humano é um pouco hegeliano demais, mas eu acho que o trabalho enquanto forma de dominação de grupos em relação a determinados grupos. Então não é uma essência, é uma relação social, né? Mas uma libertação seria você ser dono do seu próprio trabalho. Então ainda assim você está vinculado ao seu trabalho. Pensa que, obviamente, Karl Marx está falando ali no século XIX que você tem essa noção de trabalho, de diversificação de trabalhos, talvez, eu não sei. Acho que eu estou viajando. Não sei. Eu tenho mas não sei quando eu vi, mas eu sempre trago essa história para meus alunos, eu acho que é interessante parar um pouquinho para ouvir. Os gregos, vamos lá, Grécia Antiga. 2.500 anos atrás, você tinha quem pensava, quem eram os homens livres que participavam da democracia e tal, eram os homens que não trabalhavam. Perfeito. Eles praticavam o que a gente chama de ócio. Certo. O-C-I-O, ócio. Porque tinha escravo escravo trabalha, e é ruim trabalhar. Trabalho é uma coisa ruim. É uma coisa inferior. Inferior, né? Os homens superiores, eles não trabalham, eles falam de filosofia e de política, é basicamente isso, Perfeito. né? E isso percorre até a Idade Média. A Idade Média muda um pouquinho essa ideia, cria-se uma ideia de que o trabalho é um castigo divino, porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, você vai ter que ganhar o terra com o suor do seu rosto. É a partir de uma teleologia cristã que acaba por determinar o que é o trabalho. O trabalho é uma escolha, no final das contas. É uma escolha através do pecado original, né? É a queda. Você está no paraíso, uma punição. Deus... exatamente. Deus te garantiu uma vida plena, perfeita e eterna. A partir do momento em que você comete o pecado, você é expulso do paraíso e como castigo Deus te deu a fome. Ele te deu a fome como castigo. E o que acontece? A partir da fome, e aí é aquela noção de que o estômago está vazio, você é obrigado a trabalhar para poder se abastecer. Né? Fantástico isso. E você mencionando os gregos, só pegando esse gancho, falando dos gregos, há aquela máxima da Idade Média, logo depois você menciona a Idade Média, que é ora et labore, ou ora et labora, não sei, você é melhor de latim do que eu. Se fosse em alemão eu falaria. Reza e trabalho. Né? Basicamente é isso, né? Orar e trabalhar. Orar e trabalhar. E o trabalho aqui, ele se torna, diferentemente da perspectiva da escravidão grega ou escravidão romana, embora os romanos já tenham uma nova perspectiva do que é o trabalho, os medievalistas, os homens e mulheres da Idade Média que trabalham, são aqueles que fazem isso pela salvação, né?
Porque existem aqueles que devem orar, e isso é um papel bem claro, é aquela pirâmide estamental, Sim. né? Os que oram, Meu trabalho os que é orar trabalham para todo mundo, Exatamente. né? O meu papel nessa sociedade Nessa é orar. sociedade O seu papel será trabalhar. E o papel do nobre, de uma forma geral, é guerrear. Né? Ou seja, uma sociedade clara e equilibrada nesse sentido. Isso aqui é Legoff e Marc Leblanc, né? O Marc Bloch, né? Legoff e Marc Bloch, né? São os caras são historiadores. Né? Que são grandes historiadores da medievalidade que vão trabalhar exatamente com essa perspectiva. Então, olha, mas quem está no topo dessa pirâmide, né, da medieval, é o nobre. E o nobre não trabalha, ele valoriza, a imagem que pelo menos eu tenho do nobre, a nobreza, ela se insere em uma certa de ritualísticas, de banquetes. Então, de outra maneira, é igual aos gregos, pratica o ócio. Sim, perfeito. A não ser quando há guerras, eles podem liderar seus exércitos, mas eles praticam o ócio. Então, o ócio... Mas a guerra não é um trabalho. Não é um trabalho. A guerra é uma honra, na verdade. Honra, perfeito. Uma questão moral. Então, na antiguidade, ócio. Na medievalidade, ócio. Valorizado. Quem trabalha, tá ali embaixo, é inferior. Chega a modernidade, com as revoluções burguesas, com a exaltação do trabalho, né? Sim. E surge a ideia de que agora o ócio não é bom. Importante é você negar o ócio. Perfeito. E a negação aí do a gente ócio, cai você aonde? junta as palavras, fica negócio. Olha que Pará! legal. Momento epifania. Epifania, caralho, Genial. velho. Fantástico. Negar demais. o ócio. Exatamente. Então, desde então, a nossa sociedade valoriza a negação do ócio. Exatamente. E essa noção que você disse, que eu achei fantástica, cai aonde? Cai no protestantismo. Perfeito. Cai no calvinismo, cai no Lutero. Olha lá, o pessoal que tava reclamando que não tem Lutero, cai no Lutero, né? Exatamente. Que é aquele momento em que você vai falar assim, para que eu possa realmente me salvar, eu tenho que valorar o meu trabalho, e o meu trabalho é uma forma de salvação. Então aqueles que estão no ócio não serão salvos. E aí, obviamente, já é um choque entre a perspectiva aristocrática e a burguesia ascendente desde do renascimento comercial lá na Idade Média. Então, resumindo, existe todo um conjunto de ideias, de ideologias que vão dar suporte para essa nova sociedade. São ideias que valorizam o trabalho e desvalorizam o ócio. A gente começa falando do trabalho para que a gente possa agora falar efetivamente do que é o tal do diploma. Mas antes disso, eu vou tomar uma cerveja porque chegou a cerveja. Perfeito. Pô, ficou lindo esse começo. Lindo! Pô, tá ótimo. Legal. Mas vocês estavam na burguesia. Por que a burguesia valoriza isso? O trabalho. Por que o trabalho virou... Enfim, né? Porque realmente você tem uma ascensão de uma nova classe que não tem aquela coisa chamada sangue. Não sei se a palavra sangue é a melhor, mas é título, sangue, linhagem de família para justificar o seu poder. Então a burguesia, para justificar seu poder, precisa de algo além. E o que melhor justifica do que a ideia de eu conquistei isso com o suor do meu trabalho, né? Do que a ideia de que hoje em dia a gente pode chamar de empreendedorismo, de meritocracia, né? Que é a ideia de, olha, eu trabalhei, por isso eu posso ter poder. Diferente dos nobres, ou até da igreja, da igreja católica, né? Que ganha isso simplesmente sem fazer nada. Né? No ócio, tem todo esse dinheiro, tem esse poder, mas não faz por merecer. A grande ruptura, na verdade, é essa noção de que aquilo que era uma natureza do poder se torna uma sociedade do poder, né? Aquilo que era algo supostamente natural agora se torna social, né? Então aqueles caras antes, a aristocracia, ela gozava do poder porque ela era naturalmente privilegiada. E a burguesia, enquanto classe diametralmente oposta à aristocracia, é aquela que vai dizer o que determina o poder é a ação, efetivamente. É como você efetivamente emprega políticas, economia, para que você possa efetivamente se tornar uma classe dominante. Então, mas claro que isso está também, obviamente, existe uma determinista, mobilização do pensamento humano que ocorre desde a antiguidade, 2.500 anos atrás, até esse surgimento da burguesia, que faz o quê? Se a gente está 300, 400 anos... Não. Historicamente, a gente vai pensar a burguesia ali pelo século XII, século XIII. Já existe uma burguesia. Mas o sistema de pensamento que justifica a ascensão da burguesia é século XVII. Século XVII, exato, perfeito. Então existe um deslocamento muito grande ali que é de visão de sociedade e de ser humano. Né?
uma visão, inclusive, de universo. Se você pega, eu sempre lembro do Aristóteles. Aristóteles é um grande filósofo que cria base para a antiguidade e para a Idade Média inteira, né? E ele vai falar que existem 4 causas para a famosa teoria das 4 causas. Quem estuda filosofia sempre tem no curso a teoria das 4 causas. 4 causas para qualquer coisa no universo. Só que a principal delas, a mais importante, ele vai chamar de causa final. Que em grego é telos, que a gente fala de teleologia, há uma finalidade. Então, o que é mais importante? A causa que seria eficiente, material, aquela causa que realmente produz, né, um objeto, por exemplo, numa cadeira. Qual é a causa eficiente? É a madeira? É o cara que produz a madeira? Ou o cara que teve a ideia de construir a cadeira? Para Aristóteles, a finalidade é mais importante. Então é muito mais importante quem teve a ideia de construir uma cadeira do que quem construiu a cadeira e da própria madeira. Da própria madeira que servirá de base para a cadeira. Exatamente. O mais importante é a finalidade. E essa é um pensamento que vai abranger a física, a metafísica durante esses 2000 anos. Perfeito. Só com a física moderna, e aí é no momento da ascensão da burguesia que a gente estava falando, você tem a noção de que não existe essa finalidade por detrás das coisas. Existem leis da natureza, que aí é o Galileu, o Newton, né, os pais da física moderna, que vão falar, olha, são leis materiais que produzem as coisas. Então pensa agora no âmbito do trabalho. Não é mais o cara que manda o escravo fazer que é o mais importante, é o cara que trabalha, é a causa eficiente. Então não é mais o cara que manda fazer a cadeira, mas em teoria seria o cara que faz a cadeira. A ideia de trabalho está aí. Porque senão a gente cai numa burguesia supostamente libertária e trabalhadora, o que não necessariamente é uma verdade. Mas a única só vai ter um cara. Eu não vou chamar a vinheta, porque só vai ter um cara. Só vai haver uma crítica a essa noção burguesa de trabalho. Um cara que alguns dizem que matou a charada. Ele matou a charada. Não sei se é essa palavra aí. Quando Marx faz a crítica, né? Mas é inevitável. Quando Marx faz a crítica, ele percebe que realmente... Marx não nega a burguesia, a gente sabe disso. Marx, ele percebe a burguesia com seu potencial revolucionário. Mas o que a burguesia faz é suplantar aquilo que outrora fora da aristocracia e se coloca enquanto classe dominante. A burguesia, ela tem um poder de empreender, é essa palavra que você usa, né? É esse verbo que você usa, de potencializar aquilo que na aristocracia era quase que imóvel. A economia com a burguesia, ela efetivamente ela tem uma mobilidade gigantesca. O potencial que a burguesia traz para o mundo moderno, para a contemporaneidade, ele é inegável. Até porque o que o aristocrata produz? Ele não produz. Ele não produz. O aristocrata não produz. Mas ele tem terras que produzem. Perfeito. A burguesia, por outro lado, era aquela que mobilizava as relações comerciais e que depois, a partir do momento que ela detém o poder agora político e social, ela continua a dar mobilidade econômica, mas para que ela possa fazer isso, ela precisa de uma grande massa de trabalhadores semi-escravos. Engels vai chamar o assalariado de escravo da contemporaneidade, né? Então vamos tentar sintetizar um pouco essa ideia aí, que eu acho que a galera tá... Só para resumir. Legal. Existe esse movimento da noção de trabalho, que ali no século XVII, XVIII vai ruir e vai virar uma noção de negar o ócio. Então o ócio até então era valorizado. Ele passa a ser um pecado. Passa a ser um pecado, perfeito. Isso é importantíssimo de se pensar, né? O não trabalhar enquanto... enfim, o trabalho era antigamente visto como algo inferior. Só que ao mesmo tempo você vai começar a surgir crítica. Porque esse próprio burguês, esse próprio cara que diz o trabalho que vai te trazer a salvação, ele é um cara que vai precisar de alguém trabalhando por ele. É mais ou menos isso. Explorar aqueles indivíduos que vão trabalhar por ele. Né? E essa noção de exploração, ela, enquanto transição, enquanto movimento transitório, tem uma grande obra do Marx que é Os Despossuídos, uma obra fantástica do Marx ainda jovem, em que ele vai estabelecer esse choque, esse antagonismo entre aqueles que passam a ter determinadas coisas em relação aos que nada têm. O que é o proletário? O proletário é o cara que só tem a prole, né? Então o proletário é o indivíduo que nada tem, ele é o despossuído. E com o processo de cercamento
né? E a gente fala, e esse nome ele é bastante didático, né? Quando começam a ver os cercamentos das terras que antes eram comunais, olha o nome, as terras eram comuns a todos, mesmo ali na aristocracia, no auge da aristocracia, existiam terras que não tinham pertencimento a ninguém. E elas passaram, enquanto um projeto político e econômico, evidentemente, mas um projeto de natureza política, né? Começaram a cercar essas terras que poderiam servir a esses indivíduos que hoje a gente chamaria de vadios, de vagabundos, porque eram indivíduos que na verdade viviam daquilo, dessas terras comuns, onde os caras podiam retirar o fruto dessas terras, eles podiam se aquecer através dessas terras. Essas terras foram cercadas e elas foram, nesse sentido, e aí bem claramente, privatizadas. E elas foram para a mão da classe dominante, a burguesia. E aí a burguesia diz, aquelas a pessoas partir que deste tinham momento... aquela que partilhavam daquela terra, acabam indo para a cidade, virando uma... E aí é uma grande massa... desemprego. E aí o que acontece? Marx vai chamar isso de exército de reserva. De exército de reserva. Eu Isso preciso... é legal que a gente vai retomar um pouquinho, acho que Sem hoje, dúvida. a noção de exército de reserva nisso. Porque com a valorização do trabalho, você tem todo mundo achando que a única maneira de você se salvar é, né, salvar a sua vida, a vida da sua família ou qualquer porra assim, é trabalhando, né, é através do seu mérito. E eu acho que uma palavra muito forte aqui pra gente é merecimento. Existe uma noção de merecer algo. E aí, então pega esse deslocamento que a gente viu aí, que é justamente onde o Weber, eu acho que entra. Existe um momento medieval, né, em quem o rei, por exemplo, o poder, quem está no poder, é quem merece isso de Deus, quem recebe isso, essa graça divina. E algo acontece nesse meio tempo ali, no início da modernidade, que agora o poder está na mão de quem merece, quem tem os atributos. É o protestantismo. É o protestantismo. protestantismo. É o protestantismo. É a noção protestante disso. Mas, olha que interessante. Enquanto no poder você tem uma questão não meritocracia, tecnocracia. O que é tecnocracia? Os melhores vão governar. Perfeito. Agora não é quem recebeu a benção do Papa. São os melhores que irão governar, né? No campo econômico, você tem o calvinismo. Perfeito. Né? Um cara chamado Max Weber, você conhece. Sim. Ele vai escrever uma obra muito importante para a sociologia que se chama Ética Protestante no Espírito do Capitalismo. E nessa obra ele vai tentar se perguntar de onde surgiu, né, esse espírito burguês de empreendedor e de buscar de investimentos e do capital, o capitalismo, né? Perfeito. E ele vai encontrar, pelo menos ali na Alemanha, no espírito da religião calvinista, uma grande diferença em relação ao catolicismo. Qual é essa diferença? A diferença é que no calvinismo você tem uma noção de merecer o trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho de riquezas. Quer dizer que Deus me escolheu. Eu mais glorifico a Deus. E eu mais glorifico a Deus. Exatamente. Então há uma... O trabalho é uma salvação. Ainda há uma escolha divina. Sim. Deus te escolheu, É a predestinação, mas é a eu preciso noção da trabalhar. predestinação Olha cristã. a transição aí. Eu acho que você encontra no espírito calvinista a transição entre o mundo mágico, religioso, católico, onde o ócio é valorizado e o trabalho não, para um momento onde você tem que trabalhar, senão você é um bosta, que é justamente esse momento do calvinista que fala, putz, Deus me escolheu para trabalhar e conseguir meu dinheiro. Sim. E conseguir minhas riquezas e nem gastar igual um louco, mas quanto mais rico eu fico, melhor Deus gosta de mim, em termos bem simples assim, né? É interessante você mencionar essa então, obra. Isso quer dizer que Deus não gosta nada de você, Daniel. Se você fosse calvinista, Deus ia falar, puta, não gosto desse cara, vai ter essa cara de mendigo aí. É interessante você mencionar essa obra clássica do Weber, porque ela é escrita em duas partes, né? Em dois momentos distintos. A primeira parte em que ele escreve ainda na Alemanha, em que ele fala da origem do capitalismo na ascese cristã, no monastismo, e essa transição importante em que
o conhecimento ele deixa de ser algo de um determinado grupo para se expandir a uma totalidade, e aí obviamente ele vai buscar em Lutero, as raízes em Lutero serão muito importantes, então ele vai buscar primeiro em Qual a Lutero. diferença entre Lutero e o Kant? Um é iluminista, o outro protestante. E esse capítulo não é sobre Lutero, que legal. Olha lá, vocês se ferraram, fuderam. Só que Galera que é veio. interessante, né? Porque ele vai buscar exatamente essa ruptura em que, a partir de Lutero, mas obviamente, sobretudo com Calvino, a obra é sobre o calvinismo, né? Ele vai perceber que o fiel, ele pode se salvar. Então, essa é uma grande transformação na noção do que é o próprio capitalismo. O capitalismo, ele pressupõe uma ideia que, obviamente, é uma verdade mentirosa de que basta o indivíduo querer. Essa é uma das grandes máximas. Que a gente né? hoje em dia chama de meritocracia. Exatamente, que a gente vai chamar de Se meritocracia. você Olha, não conseguiu... independe do meio social em que teve um você cara aí viva. que eu vi essas semanas, o cara falou que o pobre é pobre porque não sabe poupar. A gente não pode mencionar, porque senão a gente é processado, que é o Paulo Guedes. Vai que esse cara aí, se ele processar, você tá ferrado, porque ele é rico, porque ele poupou muito dinheiro na infância. Exatamente, porque ele começou da mesma forma que eu, Da do mesma mesmo lugar, veio do mesmo lugar, né? Passou fome também, Ele essas não coisas, tem essa cara né? sua. Exatamente, né? Ele raspa a barba todo dia, né? É isso. É isso que dá dinheiro. Retomando então, mas olha que interessante, a segunda parte da obra do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele escreve nos Estados Unidos da América. E isso é muito United States of importante, America. porque, obviamente, ele é vislumbrado quando ele chega nos Estados Unidos, já no comecinho do século XX, ele começa a escrever no final do XIX, a obra, e no século XX, acho que 1903 ou 1904, ele vai para os Estados Unidos, né? E ele fica encantadíssimo com os Estados Unidos. E os Estados Unidos são o quê? É uma nação puritana. E o que é o puritanismo? O puritanismo é uma das vertentes do calvinismo. Do calvinismo, com Né? certeza. E aí a gente entende, olha que interessante, realmente o Weber é dos liberais, não sei se hoje ele seria chamado de liberal, talvez um social-democrata, mas de fato é um dos autores que eu acho mais fantásticos, né? Que faz inclusive um crítico de Marx, obviamente que aí ele acaba errando, mas ele faz uma leitura muito sofisticada da origem do capitalismo. E fica muito claro nessa linha sociológica que ele desenha, fica muito claro por que os Estados Unidos é uma nação bem sucedida dentro do capitalismo. Diversos alunos saem da escola falando, professor, eu quero empreender. Sim. Eu quero juntar, às vezes ele tem dinheiro da família, ou ele quer começar a trabalhar para juntar um dinheiro, para começar um negócio, Sim. né? Eu tenho familiares que vão falar, putz, eu quero abrir um negócio. Meu objetivo de vida é abrir um negócio. É ter um negócio meu. Ter um negócio só meu. Então, isso é uma continuação de tudo isso que a gente está falando. Não está Perfeito. descolado, aliás, é uma continuação. Isso não sei, como que a gente pode analisar como uma evolução dessa ideia capitalista de valorizar o trabalho? É uma reflexão que já é um soco no estômago, logo de cara, né? Porque a gente pode pensar uma série de fatores que contribuem para um deslocamento do que era a própria noção de empreendedorismo no 18, no 19, e do que ela se tornou no século 21. Hoje, um proletário, ele se vê como empreendedor. Ele se vê como um cara que não quer servir ao outro, ele quer ter o negócio dele, mas que na verdade nada mais é do que uma reprodução das mesmas formas de exploração que a gente sempre conheceu. O interessante é pensar como isso, um camarada hoje que ganha um salário de professor, ele se enxerga como empreendedor no mundo regido pelos bilhões e bilhões e bilhões do capital. É uma espécie de culturalização do empreendedorismo vista de baixo e almejando o que está em cima, como se realmente fosse possível fazê-lo, sem perceber todas as amarras que prendem esse indivíduo. Então, talvez essa nova noção, olha que interessante, essa nova noção de trabalho, ela vá nessa direção. Quando você trabalha, você se afasta do que está abaixo de você. Perfeito. E você mira o que está acima de você. Mesmo que Mesmo que seja da puta que pariu, você não vai nunca alcançar essa merda. Eu tô muito mais próximo do cara que recolhe o meu lixo, mas eu o vejo como um inferiorizado do que aquele cara
Eu tô muito mais próximo desse cara que eu humilho, de certa forma, não necessariamente. Não você né? especificamente. Eu bem claramente não, né? Mas você vislumbra Wall Street. Meu ídolo é ou o jogador de futebol, Ou é o cara que ganha muita grana que você nunca vai ganhar. Você pode trabalhar mas muito. Você pode. E aí tem aquelas continhas bestas, né? Pra você ter a fortuna de fulano, quantos dias você teria que trabalhar? Você teria que trabalhar 785 anos, sem pausa, aí você teria a grana Mas segundo o Paulo Guedes, basta você poupar, cara. É só poupar. É só poupar, essa é a lição. Para de querer gastar. Para de pegar essa aí. Para de... Não marca. Vai ter o Pierre. Frama. Grama. Grama. Lama. Para de beber lhama. Não, uma coisa assim. Me vê mais um pouquinho, vai. De lhama? Cara, a gente não chegou no diploma. Não, então agora que eu queria entrar, já que dá pra entrar várias vezes, só que tô esperando, porque eu vi o horário, eu vi o tempo. Mas professor, e o meu diploma? Então, eu tô aqui olhando o tempo, eu tô falando, já tá dando pelas nossas contas. Aqui dá um episódio fácil. Então, e a gente nem falou, então já a gente vai falando, continua falando, só que vai entrar a parte. Aí eu acho que realmente é melhor a gente encerrar por aqui. A gente já convoca então os nossos ouvintes para o próximo episódio, onde a gente vai dar continuidade a esse bate-papo. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra, tô aqui na Matraca Records com o Pedrão. Obrigado, Valentino Rui. Então, muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente. Queria agradecer a todos que mandaram mensagens, foram muitas pessoas, alunos, ex-alunos, pessoas que não nos conhecem, agradecer todos eles, agradecer a Grande Porcas Borboletas, essa banda que faz nossa introdução, nossas vinhetas, agradecer o Tomás Michelin, que faz a nossa arte, e convocá-los para ajudar-nos no nosso próximo episódio, no Instagram, Podcast Sou de Humanas, SoundCloud, Spotify, por onde vocês nos encontrarem. Mandem-nos mensagens que a gente traz aqui para continuar a nossa reflexão sobre para que porra serve um diploma. Muito obrigado, Daniel. Eu sou o Valentino. Valeu, Valentino. Então vamos fazer o seguinte, para deixar bem claro pra galera, semana que vem a gente vai continuar esse bate-papo para realmente falar para que serve a porra de um diploma. Então, dia 16 de dezembro, na semana que vem, a gente tá de volta. Jovens queridos, esta aula não está finita. Bob Marley! Presta atenção na letra. One pirate, yes, the rabbi, so tied to the merchant ships. Minutes after they took her from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Was all I ever have. Redemption song. Redemption song.